Boa noite a todas, boa noite a todos. Começando mais um Café com Galvão. Hoje nós vamos tratar de um tema que eu acho que é muito grave, também é muito importante. E nas nossas lives, todas as vezes que eu tratei desse tema, foi dada muito pouca importância na maioria das pessoas que nos assistem, né? Porque normalmente a audiência não é nem tão grande. Não é nem tão grande. Antes, eu quero mandar um abraço para Denise Mota de Melo, para o Gibran Elmor, para Terezinha Hildes, boa noite Reni Bastos, boa noite Nádia Hester, que está também se restabelecendo, muito obrigado por ter você aqui, minha querida. Lúcia Pereira, uma boa noite. Daniel Galvão, boa noite a todos. Antes eu quero dividir uma questão com vocês, que eu acho que é importante. Divino Gomes, boa noite, Divino. No último sábado, eu tive a tristeza de perder um sobrinho para a Covid-19. Ele tinha 28 anos e faleceu, infelizmente. Deu entrada num dia, na sexta-feira, parece que no sábado faleceu já, né? Foi quase algo fulminante. Portanto, não brinquem com essa doença, é uma doença nova, exótica, começou do nada, foi uma mutação e já somente no Brasil ceifou 180 mil pessoas, né? Não brinquem. Eu conheço histórias de famílias inteiras que foram dizimadas pela Covid-19. Na rua da minha ex-mulher, por exemplo, a gente teve uma família que se desfez, né? Morreu, foi internado o pai e a mãe, as crianças ficaram na casa da avó, o pai e a mãe, eles morreram. Depois a avó morreu e as crianças foram ser criadas por um tio distante. Ou seja, uma tragédia que não tem mais fim. Então eu peço a todos vocês, a todas vocês, a todes, como dizem também, não brinquem, não brinquem. Se puder ficar em casa, fique. Se puder trabalhar em home office, trabalhe, né? Falei também para minha sobrinha, que emprego se consegue outro, mas se morrer, né, não tem volta, né? Você tem filho, você tem, enfim, uma vida, não jogue fora por causa da Covid-19. E cobre da sua empresa se você tem comorbidade, se você é obeso, se você tem problemas respiratórios. Cobre da sua empresa que você fique em casa. O governo está pagando, o Estado brasileiro está pagando, né, para que você fique em casa. Então fique em casa. Fique em casa. Embora esse governo nosso seja um governo pilantra, que não tem outra palavra, não é? Que não respeita, que não quer saber, né, da saúde de ninguém. Bolsonaro tem aí um vídeo, inclusive na nossa página, assista depois, né, brincando, zoando, né? Um vídeo postado até pelo reverendo Caio Fábio, que eu acabei repostando aqui no Facebook. Não brinquem, é uma doença tenebrosa. Ela mexe com o aparelho circulatório, ela mexe com o aparelho respiratório, ela pode dar derrame, ela pode dar AVC, ela pode dar tudo. Você pode morrer de infarto. Muitas pessoas têm tido AVC depois por causa de tromboses que ela também acarreta. Ela acarreta um monte de coisa. Ela faz a pessoa morrer afogada no próprio pus que o pulmão produz. É uma conversa que não é das melhores para a gente ter, mas eu me sinto na obrigação de falar. Eu talvez seja um membro da minha família mais chato, falando mais
sobre isso, né? Às vezes a família também não compreende quando você se preocupa com ela, né? E vai falar, né? Então, não brinquem, né? O Juneca Correia, não sei nem se eu devo levar a sério quem se chama de Juneca, mas não entre aqui para ficar ofendendo ninguém, não. Vai cuidar da tua vida. É o melhor que você faz. Gente com alma leprosa, tá certo? Não é bem-vinda. Bolsominion, pior ainda. Tá certo? E prego é a senhora, a sua mãe. Você pode se retirar, eu também estou te bloqueando aqui, que eu não estou mais com paciência com gente estúpida, burra e ignorante. Me perdoem todos vocês, mas vim fazer essa live porque eu me senti obrigado mesmo, né? Uma questão de dever para conversar com vocês, para não brincarem com essa doença, né? Não brincarem. O governo está brincando, o governo está... o Bolsonaro é um monstro, né? É um monstro, é uma pessoa que não tem sensibilidade, não tem percepção. Ele só vai tomar qualquer providência no dia que a Covid pegar um filho dele e matar, entendeu? Fulminantemente. É isso mesmo, entendeu? Pegar a mulher dele, pegar alguém da família dele. E aí ele vai sentir, né? Porque parece que as únicas pessoas que ele gosta são daqueles filhos dele que ele criou daquele jeito, né? Que a gente conhece muito bem qual é o perfil, né, de caráter político, pelo menos, que esses moleques têm, né? Então, fica brigando com o Dória também malandrinho, quer ganhar né, politicamente com a história da Covid. O Ministério da Saúde deixou se estragar centenas de milhares de testes, né? Deixou de testar as pessoas para que não aparecesse que a Covid estava explodindo. E agora vem uma nova onda aí da Covid-19. O Rio de Janeiro está um caos. Soube de uma senhora que responde pelo nome de Dilma, que chegou a falecer. Ela ficou 8 dias numa cadeira, num hospital. Ela que já deveria chegar aí diretamente para a UTI, não havia UTI, não haviam UTIs no Rio de Janeiro. A dona Dilma ficou 8 dias, no dia que conseguiu uma vaga, se transferiu, parece, para o Hospital Municipal Gazola, não é Raul, tem outro nome. Enfim, no dia que chegou, faleceu. No dia que chegou, a dona Dilma faleceu. Então as autoridades estão defecando e andando, com perdão da palavra, para a saúde pública, né? Mal sabem eles que isso vai sobrecarregar também muito as clínicas particulares e daqui a pouco não vai ter mais nada, creia nisso, mais nada o que fazer, né? Os médicos vão ter que ficar escolhendo quem fica e quem sai. Então fica aqui o nosso protesto pela vergonha, né? Estamos no meio de uma pandemia e o presidente da República faz um eventozinho, entendeu? Para botar em exposição a bosta da roupa que ele usou e a bosta da roupa que a mulherzinha dele usou, que a primeira-dama usou no dia da posse. Ninguém está preocupado com a sua posse, não. Só vocês, vulgares, né? São pessoas vulgares, né? Pessoas que não têm nível, né? Não tem classe. Isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com respeito, né? Não respeita a mínima etiqueta, né? Pessoas morrendo aos roldões aí e fica o presidente querendo fazer gracejos, né? E gracinhas num evento para expor aquela merda de roupa que eles usaram. Cafonas, ridículos, são pessoas que envergonham a nação brasileira por onde vão no mundo, né? Viraram
párias. O Brasil hoje é um pária do mundo, porque o representante do Estado brasileiro é uma pessoa que não tem categoria para sentar suas nádegas na cadeira de presidente da República. É um homem, o Brasil, né? E os Estados Unidos, por terem presidentes negacionistas, né? Gente que não estimula nem a vacinação, são os neuróticos, né? Os caras que apoiam os movimentos anti-vacinas no mundo são os boçais. Então quem é que segue Bolsonaro? Os terraplanistas que acham que a Terra é plana, não é? Os anti-vacinas, né? Os homofóbicos, os fascistas, né? Os autoritários, aqueles que fazem apologia à ditadura, aqueles que acham que tem que espancar LGBTs na rua, negros, né? Pobres, né? Acham que os pobres têm que ser segregados. Esses são os bolsomínios, odeiam os indígenas, né? São os proprietários de terra que acham que índio não tem que ter terra, né? Então os índios também largados para morrerem em suas tribos, né? Com a Covid, né? Garimpeiro entrando e estuprando a terra, né? Dos indígenas, poluindo. A gente vê aqui no Pará teve uma região que é uma reserva indígena, onde todos os indígenas eles têm um teor de metais pesados, entre ele o mercúrio, que é usado para separar a terra do ouro, né, nas garimpagens aí pelo estado do Pará e no Brasil inteiro. A maioria tinha até 18 vezes a quantidade aceitável de mercúrio. Mercúrio traz problemas neurológicos, traz até a morte, a loucura e a morte, né, o desequilíbrio mental. Então nós somos governados, eu falei isso hoje, né, eu postei no meu Twitter, né, meu Twitter é @EuSouGalvão, postei também no Instagram, que é o mesmo, Eu Sou Galvão, né, dizendo que somos governados por pessoas horríveis. Só vão entender o que é empatia quando a Covid ceifar a vida de alguém que amam. Dias difíceis, mas os dias vão passar. Tomando aqui porque foi cortado, entrou uma ligação, eu vou avisar a pessoa que eu estou no ar, tá certo? Tá certo? Só para não dizer que eu não falei das flores, que isso realmente corta o raciocínio da gente. Ai, ai. Uma coisa ou outra. Estou na live. Pronto, está dado o recado. Então, nós somos governados por pessoas horríveis, tenebrosas, né? O erro, meus queridos, não é só votar errado, não. Tá certo? O erro efetivo é a gente permanecer apoiando essa gente, né, que tem políticas de entrega do país. Eu não sei quem postou hoje também no Twitter ou no Instagram, mas eu li, né, dizendo o seguinte, tá, já até sei quem foi, deixa eu ver se eu tenho aqui para não faltar com a palavra para vocês. Deixa eu ver. Está aqui, o José Simão, grande jornalista, um cara que faz jornalismo inclusive com humor, né, com inteligência, com deboche, com ironia, né? Ele diz o seguinte: imagina se a Anvisa liberasse as vacinas com a mesma agilidade que autoriza o uso de agrotóxico. É porque os interesses econômicos, né, são muito grandes, muito grandes. Eu quero saber por que o Bolsonaro, né, aliás, o ministro Pazuello, que sinceramente envergonha a classe dos generais, né,
Que vergonha, né? General estuda uma vida inteira para poder ter a patente dele, para poder... Né? Tem que ser gente preparada. O Pazuello está fazendo uma pataquada do cacete, entendeu? Nesse ministério, dizendo que se tiver demanda, como se não houvesse demanda. A quantidade de doses que eles já encomendaram vacina metade da população brasileira. Só! São 2 doses, é só saber fazer conta. E fica aí de sacanagem com a vacina dos chineses lá, do Coronavac. Ah, porque o Dória, o Butantan. Dane-se! São vidas humanas. E eu já disse, né? É terrível você ver um jovem que não completou 30 anos, com um filho que não completou 1 ano, morrer, né? Devido muito mesmo a não se ter local para poder fazer qualquer tipo de tratamento. Então é fulminante o troço. José Arcanjo, vamos ver o que o José Arcanjo disse, para não dizer que eu não falei das flores. O Congresso Nacional e o Supremo Tribunal são cúmplices dessa aberração por estarem de braços cruzados e não tomarem nenhuma medida. Concordo plenamente. Concordo plenamente. A Nádia disse, perdi meu cunhado hoje para a Covid. Meus sentimentos, minha querida, eu sei da sua dor, eu sei de como é difícil isso, como é triste. E as autoridades têm que responder por isso. Senão vai chegar um momento que sinceramente, eu sugiro que se você foi socorrer sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, seu namorado, seja lá quem for, sua namorada, e eles morrerem porque não tem atendimento, processe o Estado, porra. Processe o Estado. Está na hora do gestor público tomar na tarraqueta, entendeu? Pela irresponsabilidade. Sinceramente, processem o Estado brasileiro. Processem o Estado brasileiro. Porque a viúva que ficou, talvez não tenha condição de sozinha de sustentar o filho, de sustentar os filhos. Entendeu? É difícil. E nesse momento de auge da crise, que está crescendo grandemente, o contágio, né? E esse pessoal, olha, sinceramente, também tem uma parte da população que não é o povo não, viu? Não é o povo não, é a classe média. A classe média, com muita tristeza eu falo isso, para mim a pior classe que existe no Brasil. Porque ela é racista, é preconceituosa, acha que é rica e vive ferrada, para não dizer outro termo, nos bancos, devendo até as cuecas, tá certo? Mas gosta de manter uma aparência, tem que ir na merda do restaurante, sentar a bunda para comer, sem máscara para ficar comendo. Aqui perto de casa tem um mercado. Outro dia eu fui lá, eu só saio para ir no mercado. Eu fui lá comprar um alface, um arroz, um troço qualquer. Estou saindo e aí eu vejo o restaurante novo, inaugurado nessa pandemia, tá? E não tem delivery. 400 pessoas lá dentro, basicamente, eu parei de contar. Então, 2 andares, é aberto, e a parte toda do pátio tomado por cadeira. Lotado. Lotado. Basta ter um ali. Um com Covid que contamina todos esses 400 aí. Falando. Aí vai no banheiro, passa por tantos. Entendeu? Aí dá um espirro. Morre, gente. Morre. Morre. Não brinque com isso. E não é só velho que morre, não. Meu sobrinho tinha 28 anos. 28 anos. Entendeu? Até falei para minha outra sobrinha, né, filha da minha irmã, disse para ela, saia do emprego se for necessário. Melhor perder o emprego do que perder a vida. Se você tem comorbidade, se é obeso, se tem problemas respiratórios crônicos, se tem pressão alta, se é cardíaco, tem que trabalhar de casa. Ou então, meu amigo, ganhar metade do salário para ficar em casa, tem que ficar licenciado. Não brinquem com isso. E o governo tem que bancar esta merda. Para alguma coisa tem que servir esse governo incompetente, porra. Para alguma coisa tem que servir. Na reunião que teve ontem
no Palácio do Planalto, presencial e virtual. Alguns governadores vieram a Brasília, outros, né, falaram por teleconferência e tudo. E eles cobraram do governo federal uma data para começar a vacinar. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. O que vai acabar acontecendo se o governo não fizer nada é o pessoal pegar ônibus, pegar avião para ir para São Paulo se vacinar. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Não é uma doença qualquer, não é uma gripezinha, como disse aquele energúmeno que nos governa. Então é importante que se tenha uma política séria, minha gente, voltada, porque uma vida dessa, quem é que vai trazer de volta? Ninguém vai trazer de volta. Ninguém vai trazer de volta. Está na hora também das esquerdas se unirem naquele congresso para poder tentar fazer alguma coisa, porra. Que não pode, Estado que vai ter pessoas vacinadas e outros não. E outros não. E tem que ser a pressão da sociedade, porque não acreditem que os governos que aí estão vão se preocupar com alguma coisa. Estão preocupados com as eleições que se aproximam do ano que vem. Cada 2 anos tem eleição nesse país. Na hora de pedir voto, essa canalhada pede. Lambe até o pé de leproso. Mas ninguém está preocupado, de fato, com o que está acontecendo com esse país, não. Tem que ter uma política séria. E você, não é pelos outros, porque não adianta a gente pedir que as pessoas sejam solidárias. As pessoas não são solidárias. O brasileiro não é solidário nem no câncer, infelizmente. A classe média está cagando e andando para os outros. Ela quer continuar tendo o dinheirinho dela e comendo no restaurantezinho, tá certo? Fazendo a média para os outros. É isso que a classe média quer. É a pior classe que existe no país. É pior que a elite. É pior que a elite. É egocêntrica. É egocêntrica. Então, cuide dos seus, meus amigos. Cuidem dos seus. Seja o amigo chato, o irmão chato, o pai chato, o filho chato. Entendeu? Quando eu vejo qualquer parente meu aí tweetando qualquer foto, ou então botando no Instagram, tô aqui na praça, não sei aonde, eu falei, porra, cadê a máscara? Bota a máscara, cacete! Pra que vai sair se não é algo necessário? Entende? É chato? É, mas a gente precisa ter responsabilidade. Senão você vai ser assassino do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu irmão. Por tabela. Por tabela. E cobrar das autoridades que tomem vergonha na cara. Faça protesto. Entendeu? Encha a caixa de e-mail do deputado federal que você votou, porra. Cobre dele uma postura, cacete. São Paulo botou lá, dia tal vai ter vacinação. Que dia vai ter vacinação na sua cidade, no seu estado? Tem que cobrar, pô. A Nádia diz, fiquei no CTI do Hospital Central do Exército. Por incrível que pareça, está faltando quase tudo. Imagina você. É uma calamidade. Pare de pagar a merda dos juros dos bancos, cacete. Moratória por 1 ano. Acabou. O dinheiro vai ser para quê? Comida na mesa do povo, para ele não precisar sair para trabalhar se for necessário. Vacina de Covid. Seja Coronavac, Coronavac, Coronavoc, Coronavoc. Dane-se. As pessoas têm que ter acesso a essa bosta dessa vacina. Para isso que serve governo. Não é para ser a vaca leiteira da elite, não, cacete. No meio dessa pandemia, querem privatizar a porra toda. Quer privatizar
a luz. Aliás, já aumentaram a luz. Pô, um botijão de gás R$100, meu amigo. 1 quilo de carne R$50, meu amigo. E você não está vendo que a gente está num pandemônio? Toda vez que eu falo de Covid, a audiência baixa. Toda vez. Toda vez. Mas eu vou falar pelo menos uma vez por semana. A gente está voltando hoje. Mas eu vou falar toda vez, uma vez por semana, ou então vou tocar no assunto pelo menos, porque isso é realmente um estado de guerra que nós estamos e a gente precisa fazer alguma coisa. Não basta ficar indignado dentro de casa, ter piriri de nervoso, tá certo? Tem que vir falar, tem que se expressar, tem que cobrar das autoridades, tem que cobrar desse governo de bosta central, tem que cobrar do teu governador, cobrar dos novos prefeitos que vão entrar. Qual é a data que vai começar a vacinação na minha cidade, pô? Não podemos brincar com isso. Parabéns aos governadores pela postura de terem cobrado do governo federal, pô. Só que alguns não foram cobrar pela preocupação com a tua vida, não. Foram lá, poxa, se o outro vai, por que o meu não vai? Porque eu tenho que pelo menos cobrar, né? Fazer um mise-en-scène. No meio disso tudo, ainda tem história de governador que foi afastado e preso, né? Por comprar kit, isso, aquilo, assim, muito acima do preço, superfaturando tudo. Essa gente devia estar presa, porra. Devia estar no Chilindró. Então, meus amigos e minhas amigas, a Lúcia Pereira diz: com esse governo, nós brasileiros estamos perdidos, é um absurdo. Eu falei para vocês, pega aqui as minhas falas, podem ir lá na página do YouTube, nossa página lá, até esqueci o nome. TV Galvão, obrigado. Tem a nossa página TV Galvão, que vocês vão ver que eu disse que até o dia 31 de dezembro nós teríamos no mínimo 200 mil mortos. 180 mil mortos hoje, dia 9/12. Pelas projeções nós infelizmente, vamos alcançar essa quantidade de gente morta. É uma cidade média brasileira. Aliás, 2 cidades médias brasileiras. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Não se submeta a isso. Você não é lixo. Você é um cidadão que tem que ser respeitado. E o pior não é isso, minha gente. A pessoa morre e não pode se fazer nenhum funeral que preste para ela. Não se pode chorar a morte da pessoa. Não se pode fazer velório para a pessoa. A pessoa, você só vê o caixão lacrado e a pessoa sendo colocada num buraco. Não é digno. Não é cristão, como alguns gostam de dizer. Não é digno. Você não pode dar um enterro digno ao teu parente, ao teu filho, ao teu pai, à tua mãe, à tua avó, teu irmão, teu amor. Você não pode. Não pode. E o problema é que nós brasileiros aceitamos qualquer merda. Qualquer coisa serve. Qualquer bosta que nos derem, tá tudo bem. Não tá não, porra. Não tá não. Tá na hora da gente se rebelar contra isso aí, porra. Chega de ver imagens tenebrosas como aconteceram lá em Manaus, de pessoas sendo enterradas em vala comum, como se fossem um bando de bicho que morreu aí de doença qualquer e larga o animal. Não é digno nem para os animais, quem dirá para os seres humanos. Então a gente tem que ter 2 trabalhos, minha gente. Primeiro, cobrar das autoridades. Segundo, tomar vergonha na cara e não ser irresponsável.
respeitar a vida do próximo e respeitar a sua própria. Se você não se ama, se você quer morrer, o problema é teu. Se joga da ponte Rio-Niterói, vai para o diabo que te carregue. Mas respeite a vida dos outros. Tem gente que não tem nada a ver com a história. Respeite. Quando você sai de máscara, é para respeitar o outro. Quando o outro sai, é para te respeitar. Se toda hora passa álcool em gel na mão, é para se cuidar. Ainda cobram dos pobres, minha gente. Eu fico vendo, tem comunidade que não tem nem água. Água. Não sai água da bica, pô. E querem cobrar que essas pessoas tenham uma asepsia legal. Se não consegue nem lavar as máscaras que tem em casa. Fiquem em casa se puderem. Se você tem comorbidade, fale com seu chefe. Se o seu chefe vier com desculpa, fala com o chefe do chefe. Busque estar em casa, porque a pior coisa é você morrer afogado no seco. Ou afogado no próprio pus que sai dos seus pulmões. Que às vezes o corpo, na hora de responder, é isso que dá essas mortes fulminantes. O corpo, na hora de responder, ele produz uma quantidade tamanha de secreção, tá certo? Tamanha, que ele próprio se afoga. Terezinha Hilde diz, segundo um infectologista, já passou de 200 mil mortes. Olha, eu acredito que cada notificação dessa a gente tem 4 ou 5. Para mim, já passou de 1 milhão de mortes, viu? Tá? Mas eu estou falando de números oficiais. Então, de números oficiais, estamos aí com 180 mil mortos. Né? Entre eles, o meu sobrinho. Então, assim, não brinquem, não brinquem. É uma dor muito grande da gente ver vidas ceifadas, entendeu? É assustador, mas a gente precisa tomar uma atitude, tá certo? Eu hoje não quero tomar muito o tempo de vocês, eu agradeço aí a paciência e agradeço também a audiência de vocês. Amanhã a gente volta às 19h30, se Deus quiser, para a gente continuar com as nossas resenhas políticas diárias e eu agradeço por tudo. A gente precisa de cidadania e de consciência. Não brinquem com essa doença. Que Deus proteja a família de vocês. Boa noite.